E aí galera, tudo bem? Bora falar um pouquinho sobre IPTU progressivo no tempo e a função social da propriedade urbana? Então, se liga! Para entender sobre isso, primeiro temos que falar um pouquinho sobre propriedade. O que ela é? Para Orlando Gomes, é um direito complexo, entendido como a submissão de uma coisa em todas as relações jurídicas a uma pessoa, se relacionando com os direitos de usar, fruir, dispor, gozar e alienar. Apesar de ser erga omnes, este direito pode ser relativizado por limitações. Mas quais são essas limitações? Este direito tem que ser ponderado com outros direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade. A função social da propriedade também encontra amparo no Código Civil, e ela significa a forma de exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade, de forma a dar a esta uma destinação social, respeitando a legislação vigente e os interesses comuns da coletividade. A função social tem o objetivo de estimular o proprietário a destinar o uso da propriedade aos interesses da coletividade, em atenção às necessidades sociais, proporcionando o bem-estar social. Por isso, é chocante quando vemos um imóvel abandonado e sem utilidade, quando existem pessoas que não têm nem onde morar. Mas como se cumpre a função social da propriedade urbana? De acordo com a Constituição Federal, a propriedade urbana está vinculada à ordenação da cidade, devendo propiciar a habitação, condições adequadas de trabalho, recreação e circulação humana, entre outros. De forma a combater o uso especulativo do solo urbano e assegurar a adequada utilização dos imóveis, a Constituição trouxe mecanismos de efetivação da função social da propriedade urbana, facultando ao Poder Público Municipal, desde que com lei específica e em área incluída no plano diretor, exigir, nos termos do Estatuto das Cidades, do proprietário do solo urbano o seu devido aproveitamento, sob pena de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação. Corroborando com a Constituição, o artigo 7º do Estatuto da Cidade indica que o município pode aumentar progressivamente o valor da alíquota do IPTU de um imóvel se o seu proprietário não utilizar conforme previsto no plano diretor. Assim, focaremos no IPTU, porque devemos bater onde dói mais, no bolso. Mas antes, vamos dar uma relembrada no que é o IPTU. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é um imposto de competência municipal, tendo como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse com ânimos domini do bem imóvel na zona urbana. A sua base de cálculo é o valor venal do imóvel e encontra uma exceção quando o imóvel é localizado na zona urbana, mas é utilizado para exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, no qual não é cobrado IPTU, mas sim ITR. Tá, mas qual é a função do IPTU? Em regra, sua finalidade é fiscal, isto é, de arrecadar recursos financeiros para custear as despesas públicas. Mas, quando adota-se a progressividade do IPTU, ele se torna eminentemente extrafiscal, pois atua como desincentivo aos proprietários em manter imóveis abandonados, terrenos vazios sem edificação, glebas sem utilização e parcelamento, de forma a otimizar a ocupação das cidades. Busca inibir a especulação imobiliária, evitar a ociosidade da terra urbanizada, de forma a garantir a utilização adequada das melhorias feitas pelo poder público, para mitigar a informalidade e universalizar a provisão de recursos públicos. O IPTU progressivo no tempo é criado pelo plano diretor, que vai especificar as áreas passíveis de sua utilização e os critérios de definição do que é a subutilização para cada região da cidade, além de indicar os prazos e as condições para sua aplicação. Chegamos ao momento mais esperado: como funciona a aplicação do IPTU progressivo no tempo. Inicialmente, o município envia ao proprietário os prazos e as condições da obrigação de edificar, utilizar ou parcelar os imóveis que não estejam cumprindo a função social da propriedade urbana. Se este, mesmo assim, não cumprir, o município começa a aplicar o IPTU mediante a majoração da sua alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos. Se mesmo assim não for cumprida a obrigação, o município poderá continuar cobrando o IPTU com a alíquota máxima ou iniciar o processo de desapropriação. Cabe ressaltar que o valor da alíquota a ser aplicada não excederá 2 vezes o valor do ano anterior e deve respeitar a alíquota máxima de 15%. Ainda é vedada a concessão de isenção ou anistia relativas a esta tributação progressiva. Mas será que o IPTU progressivo no tempo é aplicado? Infelizmente, a sua existência na lei não indica efetividade.
a falta de cuidado jurídico e urbanístico, que garantiriam sua aplicação no momento de instauração do plano diretor, geram uma grande timidez na hora de sua efetividade. Desta forma, apesar de existir um instituto que force o cumprimento da função social da propriedade urbana, ela quase não é aplicada nas cidades brasileiras. Este vídeo foi útil para você? Você gostou dele? Então deixa o seu like, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal.